Boa noite, gente. Boa noite, gente. Olha, não estava em casa, vim correndo pra live. Quase que eu não chego aqui a tempo. Ai, mas graças a Deus cheguei, estou aqui, estou presente. Oi, Luiz. Oi, Gisele. Hoje a gente vai falar de prazos importantes. Oi, Daniele. Oi, Xandinha Ramos. Tudo bem, querida? Vamos falar de prazos importantes. Oi, Augusto. A gente vai falar de alguns prazos importantes. Oi, Nadine, tudo bom, minha querida? Deixa eu botar aqui, fixar comentários. Vamos falar de prazos importantes com relação ao processo que vocês precisam ter em mente. Boa noite, boa noite. Vamos estar falando de prazos importantes sobre o processo, tá? Que muita gente confunde. E aí fica na dúvida. Qual é o prazo? Será que eu ainda tô no prazo? O que acontece? Né? Então eu acho que é uma live. Eu acho que teve um outro encontro que eu falei sobre isso. Mas eu acho importante a gente retomar sempre esse assunto, sempre que possível, né? Porque tem muita gente que tem muita dúvida. E como ontem a gente falou um pouquinho de erros, né? A dúvida com relação aos prazos pode sim fazer com que você acabe errando alguma parte do processo, não é verdade? Então, gente, bora compartilhar essa live aí. Pelo amor de Deus, vamos movimentar esse negócio. Bora compartilhar. Eu vim correndo. Eu achei que eu não fosse conseguir chegar aqui a tempo. Pedi um Uber, aí o Uber não conseguiu chegar pra me buscar. Deu uma confusão. Peço outro Uber, ainda bem que eu consegui chegar, gente. Que eu tava achando que eu não ia vir. Eu falei, hoje vai ser um dia que eu vou entrar atrasada. E olha que eu nunca entro atrasado. Eu sempre entro na hora. Então, ó, já vai botando o dedo aí no aviãozinho. Já vamos compartilhando essa live, já vamos falando com as pessoas. Semana da enfermagem, gente. Lembrando que até amanhã, se escolher fazer assessoria, vai poder parcelar em 3 vezes sem juros, hein? Só até amanhã, depois não tem mais não, hein? Então, vambora, cadê? Vai compartilhando, eu tô aqui compartilhando também. Vai compartilhando aí pra gente poder ter esse bate-papo sobre prazos importantes que a gente precisa ter em mente, ter clareza, tá? Pra gente não perder esses prazos, tá bom? Então vamos lá, vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos chamar a galera pra gente entender, tá? Pega papel e caneta. Já pegou papel e caneta? Pega papel e caneta para não ter dúvida, tá bom? Porque às vezes a gente anotando, a gente vai entendendo melhor como é que são esses prazos, tá? Oi, Cris. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bom? Vão entrando aí, já vão espalhando aí essa live pra gente falar de prazos, tá? Que isso é importante, beleza? Vamos lá. Primeiro prazo que as pessoas me perguntam é quanto tempo quanto tempo demora a validação, né? Isso eu já falei com vocês que o tempo é variado. Porém, quando vocês pagam o órgão que vai validar o seu diploma, você tem 1 ano para enviar a documentação. Monique, paguei a Joseph Cione ou paguei o CGFNS, eu tenho 1 ano para fazer o NCLEX? Não, a partir do momento que você pagou, seja CGFNS ou Joseph Cione, você tem 1 ano para mandar os documentos. Beleza? Então, esse de cara já é o nosso primeiro prazo do processo, percebe? Às vezes vamos então trazer para a data de hoje. Pagamos hoje. Vamos supor que eu tivesse feito uma inscrição hoje de um cliente meu, dia 15 de maio de 2025. Eu teria até 15 de maio de 2026 para entrar em contato com a faculdade, para a gente poder mandar o formulário assinado, as informações. Entrar em contato com o Corém, para que eles também enviassem as informações. Mas vamos supor, gente, que no meio do caminho a gente teve um problema de saúde. Você tá aí validando sozinho. Vamos supor que você não escolhe ter uma assessoria.
você tá validando sozinho e você teve um problema de saúde no meio do caminho, ou então teve alguma intervenção, alguma coisa que fugiu assim do seu plano. Pode acontecer, gente? É óbvio que isso pode acontecer, não é verdade? Aí quando você decide retomar o seu planejamento, já tá muito perto de vencer um ano, né? Eu tive uma cliente que entrou em contato comigo por uma situação assim. Monique, me inscrevi e daqui a um mês vai vencer. Eu tive um problema pessoal, não pude dar seguimento. E agora, o que eu faço? O caso dela era da CID-FNS. Eu entrei em contato com o CID-FNS, expliquei que a gente precisava de mais prazo e o CID-FNS deu mais prazo. Não precisou pagar por esse prazo. Percebe? Então, o CID-FNS foi lá automaticamente e aumentou o prazo dela. Se eu não me engano, eles deram mais 4 meses. Além dos 12 meses, né? Mais 4 meses para concluir o prazo dela. Que nem precisou, porque ela me contratou, naquela mesma semana a gente conseguiu já tanto a informação do Corém quanto da faculdade. Mandamos, nem ia precisar de prazo extra, entendeu? Mas a gente se certificou de que era possível, tá? Então, mas vamos trabalhar com um ano. Um ano é tempo pra caramba. Mas, às vezes, uma eventualidade acontece. Então, não se desespere. Se você estiver aí sozinho e acontecer alguma coisa, você aplicou, entra em contato com o órgão, explica que você teve uma questão pessoal e peça a extensão desse prazo. Beleza? Foi aí? Então, é um ano. Pagou Joseph Silne, pagou CID-FNS, você tem um ano para enviar a documentação para que essa documentação seja analisada. Show? Maravilha. Saiu o resultado da validação. Monique, quanto tempo eu tenho para poder fazer o NCLEX? Saiu o meu relatório da Joseph, saiu o meu relatório da CID-FNS. Quanto tempo eu tenho? Vai depender do Board of Nursing. Gravou essa mensagem? Vai depender do Board of Nursing que você escolheu quando você fez a sua aplicação. Tá bom? Antigamente, as pessoas achavam que era um ano, que Montana, por exemplo, saiu a validação, você tem um ano para passar para Montana. Mas não é isso. Montana fica com o resultado da sua validação por 3 anos, tá? Ah, vamos supor que seja o Texas. Texas, 1 ano. Vamos supor que seja o Washington, lá perto do Canadá. 6 meses. Então, vocês percebem que... Qual é o pulo do gato, gente? Qual é o segredo do processo? É você conhecer e entender qual é a regra do quê, gente? Escreve aqui pra mim no comentário que vocês estão aqui acompanhando a série de live. Qual é a lei que mais importa pra gente e que nós precisamos entender desde o início? A lei do Board of Nursing que você escolheu na sua aplicação. Então, se você escolheu Montana, é um prazo. Se você escolheu Texas, é outro prazo. Se você escolheu Flórida, é outro prazo. Percebe isso? Então, não adianta a gente generalizar e achar que saiu minha validação, eu tenho um ano para passar no NCLEX. Se eu não passar no NCLEX, acabou, perdi minha validação. Não é assim, tá? Vai depender da regra do Board of Nursing que você vai escolher para você, tá bom? Foi até aí, gente? Isso é importante. Porém, Monique, então quer dizer que Montana segura por 3 anos, né? Nossa, 3 anos é coisa pra caramba, não é verdade? Vocês acham que 3 anos é muita coisa ou é pouca coisa? Digita aí pra mim, ó. É muita... Eu tô tentando abrir aqui um board aqui pra passar pra vocês outro dado aqui. Digita pra mim se você acha que 3 anos é muita coisa ou pouca coisa. O que vocês acham? Vai depender, né, no meu ponto de vista. Eu acho que é muita coisa. Pra mim, eu acho que é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, pra quem tem gente que não conseguiu concluir ainda em 3 anos. Então, vai achar que é pouca coisa. Entende? Ó, Xandinha falou pouco. Acha que é pouco. Pra mim, eu acho que é um prazo razoável, tá?
Ó, abri aqui um outro aqui, estado. Quer ver, ó? Cadê? De Idaho. Ó, Idaho mantém por 7 anos. 7 anos já é melhor do que 3, né? De Montana, né? A gente já tava achando que Montana já era muito, né? Mas não, ó. Eu tava achando que era muito, né? A Xandinha achou que era pouco, a Augusta achou que é muito. Se você pegar o Idaho aqui, ó. Cadê? A Idaho fala, ó. Uma vez que você tem uma conta com a gente mantém as suas informações por 7 anos. Olha que legal. Muito legal, né? E olha aqui, a Idaho, a taxa de aplicação dela é mais barata do que Montana até. $90. Montana é 100. Percebe? Olha só que interessante, né? Percebe que a regra do board o que vai reger tudo? Deixa eu ver aqui outro board aqui, se eu tenho aqui uma resposta. Para eu trazer para vocês verem aqui, ó. Quer ver? Cadê? Cadê? Tem uma resposta aqui do Colorado, que eu vou falar para vocês do Colorado. Quem gostaria de ir pro Colorado? Bota aí para mim. Quem gostaria de ir pro Colorado? Ó, Colorado aqui, ó. Ó, olha aqui, Colorado. Eu tenho um e-mail aqui do Colorado, ó. É 1 ano. Calma aí. 1 ano. Olha só. Colorado fica por 1 ano só. Que nem Texas. Olha só que interessante. Então, será que valeria a pena fazer direto pelo Colorado? Não valeria, né? 1 ano já é bem cravadinho ali, né? 1 ano bem cravadinho. Ah, olha só. E Colorado também limita a NCLEX. Apenas 3 vezes, Colorado. 3 vezes o NCLEX, que nem a Flórida. Então, nesse ponto de vista, Montana é melhor, porque Montana não limita, né? Mas ele diz que se você quiser fazer uma 4ª vez, você pode solicitar ao board uma autorização. Então, ó, perceba como cada Board of Nursing tem as suas regras. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui de alguma outro board aqui pra gente ver. Porque assim, gente, você tem que pegar e ficar mandando e-mail pros boards, né? Aí tem board que te responde, tem board que não te responde, que te ignora, né? Então, você tem que ficar mandando pra você poder ver, entendeu? Cadê? Deixa eu ver se esse board aqui me respondeu. Não me respondeu esse aqui. Não respondeu o que eu precisava. Ok. Mas então, gente, olha só. Então, o que eu quero falar com vocês? Então, vamos lá. Então, vamos recapitular? A gente viu que Montana fica por 3 anos. Colorado fica por 1 ano. Texas fica por 1 ano. Flórida, se eu não me engano, se não é 5 anos, não tem limite. Na live que eu fiz do board da Flórida, eu dou o dado fidedigno deles. Washington, 6 meses. O Washington é sem noção de você fazer por lá. Não dá pra fazer primeira licença por lá, porque 6 meses é muito pouco tempo. A não ser que você já esteja com tudo engatilhado, né? Tipo, eles já pedem pra você só aplicar quando você tem tudo engatilhado. Tipo, acesso, inglês, tudo. Exatamente por conta deles ficarem pouco tempo, né? O que eu acho uma sacanagem, né? Então, que aqui, e Virgínia, tem que entrar no Board of Nursing. Eu não tenho de todos. Porque eu vou montando as informações a partir do momento que os meus clientes vão me questionando, né? Monique, se eu não fizesse por Montana e fizesse por esse board? Então, peraí, vamos dar uma olhada. Vamos mandar e-mail pra gente poder ver o que a gente consegue descobrir desse Board of Nursing, né? Porque a legislação vai mudando. Então, vamos lá. Já entendemos que aplicamos no CDFNS Joseph Silne e temos 1 ano para mandar a documentação. Mandamos a documentação, a mesma é analisada, liberada o report. Ok. Depois dessa etapa, Nova York, por exemplo, é um board legal porque não tem limite, né? Ele fica com a sua informação também para sempre, então é legal Nova York, tá? Depois dessa etapa, você tem a aplicação do Board of Nursing.
Quando você aplica no Board of Nursing, gente, é como se fosse uma anuidade, tá? É como se fosse uma anuidade. South Carolina eu já falei com eles? Não, eu falei com North Carolina. E eu falei por conta de uma questão de endorsement, não foi nem por conta dessa questão de quanto tempo fica, quanto tempo não fica, tá? Então eu não tenho, mas eu vou até mandar uma mensagem pra eles, sabe por quê, ó? Carolina do Norte é um board ótimo de tirar dúvida, eles são super rápidos. Você manda no mesmo dia, na mesma hora, quase eles respondem, eles são ótimos. Adoro o Carolina do Norte, eles são muito legais. Eles respondem muito, eles são mais rápidos do que Montana. Montana ainda demora ainda 48 horas. Carolina do Norte, essa tal de Andréia aqui, a Andréia, ela é ótima. Depois eu vou mandar perguntar pra ela e posto aqui nos comentários, tá? Da Carolina do Norte, depois eu posso testar a Carolina do Sul. Então, gente, sempre o que vai reger vai ser o Board of Nursing que você escolheu. Mas tem um prazo, gente, que vocês precisam ter muita atenção. Muita atenção, tá? Qual é esse prazo? O prazo para você poder, nós que estamos saindo do Brasil e que vamos fazer um processo de EB3, a gente vai fazer via consular, né? Então, a gente vai precisar de um sponsor para contratar a gente, né? E aplicar o nosso caso. Existe um documento que a gente vai ter que emitir, que é o Visa Screen ou então o Visa for Nurse. Que documento é esse, gente? É um documento que a gente consegue tirar a partir do momento que a gente passou no NCLEX e passou numa prova de inglês. Quando a gente paga por esse documento, ele vem um certificado e esse certificado vale por 5 anos. Então, tanto o Visa Screen como o Visa for Nurse vale por 5 anos. E a gente precisa dele para imigração. O que acontece, gente? Quem emite o Visa for Nurse é a Joseph Silney e quem emite o Visa Screen é o CGFNS. Se você demora mais do que 3 anos para você poder solicitar esse documento, é como se eles apagassem o seu sistema. Vocês entendem isso? Porque, para você tirar um Visa Screen Visa for Nurse, apesar de você necessitar apesar de você necessitar de uma nota de inglês e de um pass no NCLEX, eles têm como base os seus documentos de validação de diploma. Entende isso? Então, eles, tanto o CGFNS quanto o Joseph Silney, já me mandaram a informação, que eu perguntei isso para eles, que eles ficam por 3 anos com as informações. Então, vamos pegar aqui uma ideia hipotética. Maria validou o seu diploma, aplicou no Board of Nursing de Montana e não passou. Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos e já está prestes a completar 3 anos já de validação de diploma, tá? Se ela já está prestes a ter quase 3 anos de validação de diploma, ela precisa correr contra o tempo. Por quê? Ela precisa passar no NCLEX o quanto antes para ela poder ter tempo de gerar o Visa Screen Visa for Nurse. Vocês entendem isso? Monique, o que acontece? Eles não conseguem gerar? Eles me falaram que eles só armazenam essas informações por 3 anos para poder liberar o Visa Screen ou Visa for Nurse para o cliente. Não sei dizer para vocês se a gente pedir uma carta, alguma coisa, se existe alguma brecha para estender isso. Eu não sei te dizer isso para vocês. Porque eu não tive ainda nenhum cliente que tivesse ali na beira da situação do desespero para a gente entender melhor isso. Mas essa semana eu vou mandar e-mail para eles para saber. Mas o que é certo, que eles já me falaram, é que o certo é a pessoa solicitar o Visa Screen Visa for Nurse dentro desses 3 anos que aconteceu a validação deles. Percebe isso, gente? Então, percebe que precisa, gente, se o Visa Screen Visa for Nurse, ele é emitido a partir do momento que você passou no NCLEX na prova de inglês, percebe porque mais do que nunca, quando você estuda para o NCLEX, você tem que estudar inglês? Tá fazendo sentido agora para vocês? Percebe por que o inglês ele é tão essencial e não somente porque, obviamente, a gente vai trabalhar num país americano e vai atender, mas mais do que isso, porque ele também influencia nos prazos das coisas que a gente tem que fazer? Então, guardem isso, tá? É muito importante estudar inglês e o quanto antes
estar apto para fazer uma prova de inglês também. Porque 3 anos é bastante tempo, mas se a gente não estudar, o tempo passa assim, ó, voando, tá? Vamos, outro prazo importante. Paguei, por exemplo, o Board of Nursing de Montana, que vai valer ali por uma anuidade para que eu possa enviar a documentação, né? Não passei no NCLEX, ou então não fiz o NCLEX, deu um problema, Monique, não consegui fazer o NCLEX. E agora? Agora você vai pagar de novo o Board of Nursing. Né, que nem aqui, no Brasil, os nossos correntes não tem anuidade? Não vai, anuidade é o quê? 12 meses, né? Completou 12 meses, você tem que pagar de novo. É a mesma coisa, por exemplo, lá em Montana. Completou 12 meses, você tem que pagar mais uma anuidade. Qual é a grande questão? Por que não é? E, gente, é 1 ano. Então, quando você paga, por exemplo, quando você paga o Board of Nursing, ali sim você tem dentro daquela anuidade 1 ano para fazer o NCLEX. Porque um dos pré-requisitos para que eles possam liberar a licença da gente é que a gente passe no NCLEX. Então, a partir do momento que você pagou aquilo ali, pagou aquela anuidade, pagou os $100, você tem 1 ano para você poder passar no NCLEX. Manda-se a digital, se a gente está falando de Montana, tem Board of Nursing que não pede digital. Manda-se a digital, fica-se liberado para gerar uma ATT, tá bom? Mas cuidado, porque tem muita gente que confunde isso. Tem gente que me procura assim, Monique, eu me inscrevi no Board of Nursing, vou dar aqui um exemplo, tá? Eu me inscrevi no Board of Nursing em abril de 2024. Então, se eu me inscrevi em abril de 2024 no Board of Nursing de Montana, eu tenho até abril de 2025 para concluir o meu processo. Em tese, porque daqui a pouco eu vou te ensinar aí um macetezinho aí, tá bom? Para estender isso um pouquinho mais. Mas, em tese, a gente tem 1 ano, certo? Fica aqui que eu vou ensinar um macete aqui. Já divulga essa live aí, senão eu não vou ensinar macete nenhum. Vambora, me ajuda aí a compartilhar essa live aí para eu falar dos macetes para vocês. Então, se eu me inscrevi no Board of Nursing em abril de 2024, a minha inscrição está válida até abril de 2025, correto? Foi até aí? Beleza. Aí, eu estava estudando pro NCLEX, bababá. Enviei a minha digital em agosto de 2024. E a minha digital, ela foi analisada e liberada em setembro de 24. Tá anotando as datas? Aí, quando a digital ela é analisada e liberada, a gente recebe um e-mail falando assim, parabéns, você agora é elegível para o exame. Que exame, gente? O NCLEX. Então, eu me inscrevi em abril, mas eu recebi um e-mail dizendo que eu era elegível para o exame em setembro, porque eu mandei as minhas digitais em agosto. E normalmente leva aí uns 20 a 30 dias, né? Entre postar as digitais, chegar lá, eles analisarem. Leva em torno ali de 1 mês, tá? Tem gente que acha que conta-se 1 ano para fazer o NCLEX quando você recebe essa carta de que você está elegível, né? Você está liberada para fazer o NCLEX. Só que não, gente. 1 ano para fazer o NCLEX começou a contar a partir do dia que você aplicou no Board of Nursing. Então, se você aplicou em abril, você tem até abril do outro ano para passar no NCLEX. Percebe? E não porque ficou elegível em setembro, isso não quer dizer que você tem de setembro de 2024 até setembro de 2025 para passar. Percebe isso? Aí, quando está se aproximando de completar 1 ano da sua aplicação, você recebe uma carta. Olha, você está, né... Ai, gente, eu tô com sono, desculpa. A sua inscrição vai vencer e tal, bababá, né? E aí, se você não fez o NCLEX dentro desse prazo, a sua inscrição expira
E aí você precisa pagar de novo o Board of Nursing e você precisa ali cumprir os requisitos que forem necessários, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esse prazo. Qual é uma dica? Quando a gente gera, qual é o nome? Vamos lá, fazer. Eu tenho que fazer um quiz com vocês aqui, né? Amanhã a gente podia fazer um quiz da semana. O que vocês acham? A gente faz um quiz da semana com perguntas e respostas, mas eu vou perguntar e vocês vão responder no comentário para ver se vocês entenderam o processo, né? Como amanhã é uma live mais para falar sobre assessoria, a gente pode fazer um quiz aqui ao reverso. Eu faço um quiz para vocês ver se vocês estão ligados aí no processo, né? Se vocês tiveram alguma dúvida ou se vocês aprenderam. Então, quando a gente vai gerar autorização, tem muita gente que fala assim, Monique, o que é ATT? Né? Que a gente fica elegível para fazer o NCLEX. O que é ATT? É Authorization to Test, que é um código, gente. Nada mais é do que um código que você recebe, entende? E com esse código, você acessa o site da Pearsonville, que é a Pearsonville que vai aplicar o NCLEX, né? Você acessa o site lá, acessa com seu cadastro, coloca o código da sua autorização. E esse código da autorização, gente, vai abrir um calendário de quantos meses? Fala pra mim. Quem sabe? Pra gente poder escolher a data do NCLEX. Eu tô já contando o pulo do gato aqui pra vocês. Diz pra mim, quantos meses uma TT abre um calendário de quantos meses pra gente agendar a nossa NCLEX? Vamos ver se vocês sabem. Que a gente fala assim, bora agendar a NCLEX, vamos gerar a TT. Ó, a Xandinha já botou aí. 3 meses, exatamente. Então, às vezes, gente, não adianta vocês... Às vezes tem gente que me manda mensagem e fala assim... Quais são as datas do NCLEX que tem aí disponível? Não sei, gente. Eu tenho que ter ATT para poder ver. Eu, pelo menos, não sei como se vê sem ter ATT. Ou então, às vezes, a pessoa me manda mensagem... Ah, Monique, olha, eu vou gerar minha ATT e agenda para mim no dia 27 à tarde. Eu falei, gente, calma. Eu preciso da ATT para saber se dia 27 à tarde vai ter o horário para você, né? 3 meses. Isso aí, Aline. Isso aí, Elane. Muito bem, tá? Então, a gente consegue, com o número de ATT, essa ATT vai liberar um calendário de 3 meses. Então, vamos pegar o exemplo da pessoa que se inscreveu no Board of Nursing de Montana em abril, por exemplo, de 2024, e teria que concluir tudo até abril de 2025. Se eu gero uma ATT para essa pessoa em março de 2025... ela vai continuar me abrindo um calendário de 3 meses. E sim, eu posso agendar para uma data posterior à data de vencimento do board. E se eu passar nessa prova, eles vão liberar minha licença. Essa é uma estratégia que a gente pode utilizar para a gente ganhar mais tempo para fazer a ATT. Tem gente que arrisca de gerar ATT, tipo assim, 1 semana antes de vencer o board. Eu não gosto. Eu gero 1 mês antes, tá? Por quê? Em tese, a ATT, na maioria das vezes, na prática, na maioria das vezes, a ATT, ela é liberada em até 48 horas. Na maioria das vezes. Só que, em tese, ela pode ser liberada em até 2 a 4 semanas. Percebe? Ok? Então, eu prefiro trabalhar com uma certa margem. Por mais que a gente possa gerar uma ATT próximo da data do vencimento, que vai criar uma ATT que vai gerar um calendário para 3 meses, né? E eu acho que 1 mês antes é ok. A gente pode fazer essa estratégia, tá? Então... a ideia, gente, é que vocês se programem, no meu ponto de vista, dentro de uma aplicação de 1 ano, vocês se programem para, depois que vocês pagaram o Board of Nursing, tá fazendo uma primeira tentativa de NCLEX, pelo menos ali com 6 meses depois da aplicação no Board of Nursing. Porque assim você tem uma margem, né, de poder agendar outros NCLEX, se for o caso, dentro daquela aplicação. Porque imagine você... deixou vencer o Board of Nursing,
você tem que mandar de novo a digital. Entende? Já desmistificando aí o que a galera tava aí, rolou um zum aí nos WhatsApp aí. Ah, é a partir de março, Montana está pedindo nova digital depois de 6 meses. Para nenhum cliente meu pediu, tá? Isso já está no site de Montana há muitos anos, que a digital só teria validade de 6 meses, mas na prática eles não estão cobrando isso, pelo menos não cobraram para nenhum cliente meu. Nunca, nesses 2 anos e pouco, nunca foi cobrado, tá? Fiz um teste esses dias, eu tenho um grupo, gente, até assim, se você escolher ser meu assessorando, a gente tem um grupo de WhatsApp só pra galera que é da assessoria. Então ali eu sempre coloco informações antes de eu vir aqui nas redes sociais falar. Eu sempre mando ali, gente, recado importante, atualização importante. Até quando a galera valida o diploma, eu aviso lá primeiro, gente, vamos dar os parabéns e tal, não sei o quê. É um grupo fechado, só eu posto, né? Quem tá lá só pode mandar coraçãozinho, tal, né? Mas é um grupo dos meus clientes, né? Porque eu acho que eu tenho que prestigiar eles de alguma forma. Se eu tenho uma informação que eu recebo, primeiro eu passo no grupo, né, dos meus clientes, e depois eu venho aqui nas redes sociais. Aí eu posto nos stories, gravo um vídeo, boto no feed e tal, né? Então, eu testei a questão muitos clientes meus, Monique, você tá sabendo dessa novidade? Eu falei assim, gente, eu não tô sabendo disso não. Porque, na verdade, a lei sempre foi essa. Aí, nessa época, gente, até eu que sou uma pessoa que gosta muito de mandar e-mail pra confirmar as coisas, eu falei, cara, eu nem vou mandar e-mail pra Montana, porque depois eu vou alertar uma coisa que nem tem por que alertar, entendeu? Eu vou ficar falando assim, vocês agora passaram a prestar atenção nos 6 meses, aí de repente eu alerto uma parada que não tem nada a ver, né? Ué, agora a gente passou a prestar, a gente não tava prestando atenção não, peraí que a gente vai começar a prestar agora, né? E deu certo, agendei o NCLEX de uma cliente minha que já tinha mandado digital há mais de 8 meses, tranquilidade, de boa, tá? Porém, se vencer um ano, realmente tem que mandar de novo, tá? Não tem pra onde correr, tem que mandar de novo, você não consegue concluir, né? Não consegue concluir, tá? Então, esses prazos, pra mim, são os prazos mais importantes. Quer ver um prazo também importante, gente? A validade da prova de inglês. A prova de inglês, quando você faz, toda prova de inglês tem validade de 2 anos. Então, isso também é um ponto a se considerar para aquelas pessoas que já têm inglês, que quer fazer logo a prova de inglês para ter a nota, mas que ainda não se planejou a passar no NCLEX. Entende? Se lembra do Visa Screen do Visa for Nurse, que a gente precisa passar no NCLEX na prova de inglês para liberar? É a mesma coisa. Isso também, da mesma forma que as pessoas estudam NCLEX, não estudam inglês, e depois podem acabar perdendo o prazo para gerar o Visa Screen Visa for Nurse, né? Pode acontecer o contrário. Se você tem um inglês bom, você de repente está na faculdade, quis antecipar o inglês, no outro dia uma pessoa me mandou mensagem, Monique, o meu inglês é bom, eu acho que eu vou antecipar o inglês, eu tô na faculdade, ainda falta ainda um tempo para me formar. Eu falei, não, antecipa a prova de inglês, porque tem validade, entendeu? Você que ainda vai ter que validar diploma, vai ter que se inscrever no board, passar no NCLEX, você vai perder a validade da prova de inglês. Eu mesma perdi. O meu TOEIC venceu... Quando que foi? Venceu ano passado. Final do ano passado. E o meu IELTS vence agora. O meu IELTS. Venceu. Abril. Venceu. Qual é a minha sorte, então? Porque eu tenho já o Visa Screen emitido. Que vale por 5 anos. Entendeu? Então, não tem problema minha prova tá vencida. Agora, vamos supor que eu quisesse me inscrever no mestrado que pedisse uma prova de inglês. Eu já teria perdido as notas, eu teria que fazer outra. Entendeu? Ou então, vamos dizer que eu faço um endorsement para vamos supor que eu não fosse mais para Pensilvânia, me desse uma louca, tivesse conseguido um outro caminho lá, um outro sponsor em outro lugar que pegasse o meu processo. Nem sei se legalmente daria isso, tá? Aí vamos supor que eu vou para um estado que o processo de endorsement pede prova de inglês.
e não aceito o Visa Screen, eu teria que fazer outra prova de inglês já. Entendeu? Porque a minha tá vencida, né? A minha tá vencida. Infelizmente, né? Cara, já se passaram 2 anos. Gente, vai fazer 2 anos que eu tô na fila. Agora, final do mês agora. Que dia é hoje? Hoje é dia 15. É. Daqui a 11 dias, 2 anos que eu tô na fila. Então, você que tá aí, que tá ainda pensando o que você quer fazer da sua vida, não pensa muito não. Porque a fila demora. Quanto antes você tá na fila, antes você vai embora, tá? Não sabemos se vai voltar a ficar current ou não, né? Então, não temos bola de cristal, tá bom? Então, hoje a gente falou de alguns prazos. Eu quero que vocês deixem nos comentários quais são os prazos de quais estados que você quer saber. Porque aí eu posso mandar e-mail, né, para esses estados. E depois eu posso, nos comentários, ir respondendo vocês. O que vocês acham dessa estratégia? Monique, eu quero saber o prazo da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, Virgínia, né, que vocês botaram aí. Deixem nos comentários quais são, quando eu salvar a live, quais são os estados que vocês querem saber mais sobre os prazos. Que aí, aos pouquinhos, eu vou mandando e-mail, tá? E aí, eu respondo pra vocês nos comentários, tá, Augusto? Assim que eu salvar a live, Augusto, tu vai lá e tu comenta. Monique, quero saber o prazo de Virgínia. Aí eu vou pesquisar e depois, assim que eu souber a resposta, eu respondo o seu comentário. Gente, uma pergunta só não é possível, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, gente, estou eu aqui fazendo live todos os dias pra vocês. Não, 2. Tem 2 perguntas aqui agora. Vamos ver, peraí. Cadê? Deixa eu ver. Vamos lá, peraí. Quanto tempo validade da prova de inglês? Ah, por acaso eu acabei de falar, né? Ó, prova de inglês, 2 anos, tá? Fiz o IELTS, passei 2 anos, tá bom? Aí, se você já tem nota do inglês, mas não tem nota do NCLEX, tem que correr atrás da nota do NCLEX para poder ter a liberação do Visa Screen Visa for Nurse, tá? Vamos ver aqui outra. Cadê? Ah, era o prazo de Virgínia. Então, prazo de Virgínia eu não sei. Mas bota lá nos comentários para eu poder pesquisar, mandar e-mail para eles e eles me respondendo, eu coloco lá para você no comentário, tá? Alabama, também não sei, Alabama. Alabama eu sei as provas de inglês que eles aceitam. As provas de inglês que eles aceitam eu sei, mas o prazo deles eu não sei. Teve uma menina que eu conheci lá atrás, ela foi para Alabama. Ela tava gostando pra caramba de morar no Alabama. Eu acho que Alabama pode ser um bom estado, sabia? Porque o Alabama não fica no sul também? Não fica? É mais quentinho? Ela tava adorando trabalhar no Alabama. Quando eu salvar a live, tu coloca lá nos comentários, então, pra eu poder pesquisar pra você direitinho, tá? Quais são os prazos. O que eles seguram, o que eles não seguram. O que mais, gente? Só 2 perguntas, gente, não é possível. Será que as lives foram tão boas esses dias que eu já respondi todas as dúvidas de vocês do processo? Diz pra mim, será? Será que eu falei tudo? Prova de inglês, quantos testes pode fazer? Quanto você quiser, quanto você tiver de dinheiro pra pagar. E prova de inglês, gente, não é que nem o NCLEX que você fica bloqueado, né? Porque o NCLEX você faz... Se você não passou, você só pode gerar uma outra autorização para fazer a prova a 45 dias. Prova de inglês, não. Se tu tem dinheiro, tu vai marcando, tu vai pagando, tu vai fazendo. Entendeu? Não tem limite, não. O importante é você ter. O que você tem que perceber é que isso é uma outra confusão, que deu confusão pra caramba, que eu ainda tô pra abrir Eu nem sei, gente, se eu gravo um vídeo disso, sabe por quê? Porque na prática não é o que tá acontecendo. Mas no questionamento que eu faço pra Joseph Silne, a única resposta que eu tenho é exatamente o contrário do que a prática que eles fazem. Vamos lá, então. Nem tava pensando em falar isso, mas vamos falar pra deixar registrado aqui. Quando você vai tirar o seu Visa Screen na CGFNS, você tem lá as notas de corte, né? Então, vou pegar o TOEIC, que eu sei de cabeça. No TOEIC, você tem que ter 725 pontos no Listening e Reading. No Writing,
150 pontos. E no speaking, 160 pontos, tá? Então, você tem que ter nessas 4 habilidades, essas são as notas. O TOEIC, particularmente, o listening reading do TOEIC, ele é uma nota conjunta. Então, se porventura você não conseguir 725 pontos, obrigatoriamente você vai ter que repetir o listening reading. Porque ele é uma nota conjunta, tá? E você tem que ter 725 pontos. Aí você quer solicitar o seu Visa Screen, né? Porque você validou pela CGFNS. Você quer aproveitar que ele já tem os seus dados lá e você quer fazer o Visa Screen. Beleza. Vamos supor que você não passou no speaking de primeira, você não conseguiu os 160 pontos no speaking. Você pode pagar somente o speaking e refazer o speaking, tá? E aí você manda as suas notas para o CGFNS, ele vai escolher a melhor nota. Então, mesmo que você no passado tirou quando você fez a primeira tentativa, ou você tirou, sei lá, 150 no speaking, o CGFNS, ele entende que, beleza, a pessoa refez a prova, né? E ok, conseguiu a nota, vou aceitar aquela nota. Joseph Silne, na teoria, não aceita a melhor nota. Ou você tem tudo dentro de um mesmo certificado, ou você não tem. Tudo bem que o certificado do TOEIC, ele é diferenciado, né? Você não tem as 4 notas juntas. Você tem uma pro listening reading, uma pro speaking e pro writing, tá? E aí, obviamente, se você não passou no speaking, você pode repetir o speaking. Se você não passou no writing, você pode repetir só o writing. A Joseph Silne, ela diz que não aceita best attempt. Não aceita. Ou você passou em tudo, ou você refaz tudo. Só que eu tava conversando com a Leila Lolita do TOEIC, que a Leila Lolita se tornou uma parceira aí ao longo desse tempo, porque eu tenho um preparatório do TOEIC, então os meus alunos, eles têm desconto na hora de comprar a prova do TOEIC, blá, 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 blá. E aí eu tava falando com a Leila, eu falei, caraca, Leila, tu tava sabendo disso? A Leila, Monique, todo mundo aqui que eu tenho que emitir esse negócio, porque ela falou que 98% das pessoas não passam no speaking de primeira, tem que refazer o speaking. Eu sempre imito e eles aceitam. Eu falei, cara, aí eu mandei vários e-mails pra Joseph Silne, e a Joseph Silne já tava meio que de saco cheio da minha cara, falando assim, minha filha, você não tá entendendo o que eu tô falando pra você? Ou tirou todas as notas num documento, ou não tirou, e vai ter que fazer tudo de novo. E eu falando, não, mas a gente tem como repetir só o speaking, ou só o writing. Não, a gente não aceita. Só que na prática, gente, eu não tenho relato disso na prática. Na prática, o relato é que eles aceitam. Então, a gente fica com um conflito nas informações. Por quê? A fonte oficial, que é por e-mail, diz que não aceita. Mas, na prática, eles têm aceitado. Então, meus amores, eu não sei nem o que dizer pra vocês, tá? Vamos rezar pra poder tirar tudo, senão, enfim... Pega um IELTS da vida, que antigamente o IELTS você não poderia separar. Por exemplo, antigamente, na época que eu fiz o IELTS, o IELTS veio tudo numa folha só, né? Nota do speaking, do writing e tal, não sei o quê. Antigamente, se você não passasse no listening, você tinha que repetir a prova inteira. Tanto é que eu fiz o IELTS 3 vezes. Na primeira, eu não passei por conta de um ponto no listening, eu acho. Eu não gosto do listening do IELTS, eu acho horrível. Na segunda, eu acho que eu não passei por meio ponto no listening. Eu acho que o meu problema sempre era o listening. Eu não vou lembrar. Alguma coisa assim. Eu sei que era 1 ponto, meio ponto, e na outra eu passei. Como não tinha como repetir... somente a habilidade que eu não tinha conseguido a nota, eu era obrigada a fazer a prova inteira. Imagina só, você não passou por meio ponto no listening. Caraca, tu tem que fazer a prova inteira de novo. Aí tu tem que fazer listening, tem que fazer reading, tem que fazer o speaking, tem que fazer o writing. Putz grila. Aí quando foi
Em agosto de 2023, eles começaram, o IELTS começou a liberar para fazer somente a habilidade que você não conseguiu, né? Mas aí eles emitem um documento à parte, né? Esse documento à parte é que Joseph Silney diz que não aceita. Diz que tem que estar tudo numa coisa só, entendeu? Beleza? Só que CGFNS aceita. CGFNS aceitaria eu mandar, por exemplo, uma nota, as 4 habilidades, sendo que no speaking eu não consegui, e mandar separado só o speaking. O CGFNS analisa, fala, ok, vou pegar a melhor nota, the best attempt, vou pegar a melhor nota dessa pessoa, entendeu? E vou contabilizar e vou liberar o Visa Screen para essa pessoa, né? Então, nesse ponto, eu acho que o CGFNS é melhor, apesar de ser mais caro, né? Enquanto na Joseph Silney, o Visa for Nurse é $500, né? CGFNS é $740, né? Pode verificar se Virgínia tem restrição à quantidade de tentativa de Aniclex? Posso, Augusto, se você colocar depois que eu salvar a live, colocar nos comentários. Coloca lá, porque senão eu não lembro, tá? Coloca lá, senão eu não lembro. Sabe se a Pearsonville tá precisando falar inglês para realizar o Aniclex? Vamos lá. Eu gravei um vídeo falando sobre isso aqui pra vocês. É como se fosse uma pescaria. Pode ser que você vá e eles falem inglês. Pode ser que você vá e eles falem português. Por que eu tô falando que é uma pescaria? Uma, porque a Milena do Easy Aniclex chegou a ligar pra eles lá, no Internacional, na Pearson Internacional. Falou com eles. Depois veio me contar. Dizendo que a grande verdade é que a Pearsonville deveria falar inglês, né? Se eles não estão falando, eles deveriam estar, né? Então, assim, e que pode ser que eles falem, pode ser que eles não falem. Meio que dando a entender que era meio que uma pescaria. Tivemos uma leva de pessoas que foram na Pearsonville e todo mundo estava sendo entrevistado em inglês. Porém, se eu não me engano, se não me falha a memória, há umas 2 semanas atrás, tiveram 2 pessoas que foram, não eram clientes minhas, mas eu fiquei sabendo, que foram e só falaram português. Então, eu acho que é uma pescaria. Gente, posso dar o meu ponto de vista? Sinceramente, se você vai para uma prova de Aniclex, que é tudo em inglês, e você não sabe entender comandos como me dá o seu passaporte, soletra o seu nome, me dá o dedão direito ou o dedão esquerdo para eu tirar as digitais, levanta sua manga para ver se não tem nada, é ali que fica o armário para você guardar o seu lanche. Você não está seguindo a dica que eu sempre dou aqui. Estude inglês, estude Aniclex, mas estude inglês. Aprenda a falar inglês, né? Focou somente na leitura do Aniclex. Então, gente, eu acho que é um ponto a gente refletir aqui. Se a gente está indo para uma prova do Aniclex sem conseguir entender esses comandos, como que nós vamos dar continuidade ao nosso processo? Se a próxima etapa é uma entrevista com o sponsor e se nós precisamos, depois de um pass no Aniclex, de uma nota na prova do inglês, inclusive para a gente poder tirar documentos importantes para a imigração. Então, que a gente possa refletir sobre isso, gente. É sério isso, né? Eu sei que muita gente que estuda para o Aniclex não estuda inglês. Eu sei disso. Eu sei disso. E eu sempre falo, não façam isso. Não façam isso. É por isso que quando aconteceu isso na Pearsonville, foi um bafafá. Gente, eu tava de férias em João Pessoa, eu comecei a receber milhões de mensagens. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? O meteoro caiu? O que houve? Porque agora tem que falar inglês, porque agora tem que falar inglês. Gente, sempre tem que falar inglês. É óbvio que tem que falar inglês, gente. E outra, é uma empresa americana. Se você tivesse de férias nos Estados Unidos e decidisse ir fazer o Aniclex lá, na Pearsonville de lá, você ia ter que falar inglês. Não tem muito pra onde correr, tá? Então, assim, gente, vamos estudar para o Aniclex e estudar inglês, tá bom? Por favor. Senão, vocês vão até, inclusive, perder prazos. Beleza? Show? Precisamos ter isso em mente.
Agora, se eles estão fazendo isso, se eles estão ou não, tivemos casos aí que não precisou, tá? Falar inglês. Beleza? Tenho duas, tô vendo aqui meu calendário aqui de NCLEX, deixa eu ver aqui. Eu tenho 3 pessoas que vão fazer NCLEX esse mês. Só que 2 não estão no Brasil, então automaticamente elas vão ter que fazer tudo em inglês mesmo. Uma vai fazer no Brasil, então eu vou perguntar pra ela como é que vai ser pra ela nesse final de mês, tá? Como que ela vai ser pescada, tá? Então, gente, vamos treinar, né? Quem vai trabalhar com que só fala inglês, equipe que só fala inglês, qual a lógica de não falar inglês? No meu ponto de vista é isso também, mas às vezes a gente criou, eu digo, a comunidade brasileira que entra no processo, criou o hábito de somente não estudar inglês, estudar somente NCLEX. Criou-se esse hábito mesmo, né? Por isso que sempre que eu posso, eu falo isso. Sempre que eu posso, eu falo isso. Quando eu faço a reunião de assessoria, eu sempre falo, gente, estuda inglês. Ah, eu tenho 20 horas semanais para estudar na minha vida, porque eu trabalho, eu tenho família, tenho não sei o quê, meu marido enche meu saco, não sei o quê. Ok. Se são 20 horas, 10 horas você vai estudar NCLEX, 10 horas você vai estudar inglês. Entendeu? Para não passar por esse tipo de situação, esse tipo de perrengue. E para não atrapalhar o seu processo também, gente. Senão empaca o processo inteirinho. Empaca o processo inteirinho. Vai por mim, gente. Vai por mim. Tá? Vamos ver aqui. Apareceu aqui. Você acha válido validar em New York quem já fez por Montana? Ou fico por Montana mesmo? Xandinha, o seu caso é particular, né? Eu já conheço o seu caso. A grande questão é se Montana vai conseguir estender o seu prazo, entendeu? Da sua validação, né? Porque se estender, eu posso até mandar um e-mail para eles, tá? Ver o que acontece se passar dos 3 anos, entendeu? A gente pode dar uma olhadinha nisso. Eu tenho um e-mail de Montana apenas que diz que eles seguram por 5 anos. Porém, todos os outros e-mails que eu tenho deles, eles falam que seguram por 3. Então, a gente precisa ver essa situação. Só que de Montana a gente resolveria. Se fosse 5 anos, a gente resolveria. Beleza. A grande questão é o Visa Screen Visa for Nurse, tá? Eu vou mandar um e-mail para Joseph Ciuni e para o CGFNS também, dando essa situação hipotética, né? Vamos supor que a gente validou, completou 3 anos e a pessoa não passou na NCLEX ainda. Como é que vai ficar a questão do Visa Screen Visa for Nurse? Porque no e-mail que eu tenho deles, eles dizem que precisa tirar nesses 3 anos, entendeu? Mas deixa eu mandar o e-mail, porque aí eu tenho por escrito qualquer coisa que você precisar, tá? Se você fazer assessoria comigo, vai ser super bem-vinda, sabe que eu adoro você. Vai ser um prazer ter você comigo. Mas independente disso, você sabe que eu ajudo mesmo. Deixa eu ter uma resposta deles, que eu te mando a resposta deles, tá? Só para você já começar a estruturar ali o que você pode começar a pensar em fazer, tá bom? Mas vai dar certo. Deixa comigo que eu vou mandar e-mail para eles, tá? Pra gente poder testar, e que é até bom também, que eu já fico com essa informação também, posso divulgar aqui pra vocês. Porque pode ser útil para outras pessoas, né? Então, a ideia é essa, a gente propagar a informação, porque pode ser útil para outras pessoas também, tá? Então, gente, acabaram-se as perguntas? Entendemos tudo sobre o processo nessa semana? Vamos ver aqui. Você acha que é mais rápido dar entrada no Visa do Brasil ou dos Estados Unidos? Então, vamos lá. Quando você dá entrada no Visa, que você diz é na petição para o EB, né? Processo EB para você ter um green card. Quando você dá entrada nesse processo, você entra numa fila, tá? Essa fila, no Final Action Date que a gente fala, é uma fila geral para todo mundo. Qual é a grande diferença para quem está no Brasil e quem está nos Estados Unidos? Quem está no Brasil está fazendo um processo consular. Quem está nos Estados Unidos, de forma legal, vai fazer um processo de ajuste de status. E, às vezes, a USCIS acaba permitindo um ajuste de status numa tabela que vem no Visa Bulletin, entendeu?
que é o Dates for Filing. Isso não quer dizer que você vai ganhar o Green Card, porém você consegue ali no ajuste de status ter já uma permissão de trabalho e uma permissão de viagem. Porque o Green Card, independente de Brasil, consular ou Estados Unidos, ajuste de status, sempre vai ser a data do Final Action Date, que está lá no Visa Bulletin, que é o primeiro quadrinho que quando vem... Primeiro você tem família, então você tem 2 quadrinhos de família. Final Action e Dates for Filing de família. Logo depois vai vir EB, que são os processos de trabalho, que é o que a gente pede. Aí vai vir Final Action, que é quando de fato você vai ter um Green Card disponível para ser emitido para você, ou Dates for Filing. Aí, normalmente, quando o Visa Bulletin ele é emitido, no dia seguinte, aí o SIS fala se eles vão usar o Dates for Filing como ajuste de status ou não, entendeu? A única diferença que eu vejo é essa, porque na fila, você tá na fila igual, entendeu? Mas quem tá nos Estados Unidos tem o benefício de solicitar um ajuste de status, que eu do Brasil não consigo, por exemplo. Eu tenho que aguardar chegar a Final Action Date, que é quando assim, Monique, sua data chegou, você pode então pedir, né? Lembrando que chegou a data no Visa Bulletin, por exemplo, sei lá, dia 22 de maio de 2023. Chegou lá a data. Dia 22 de maio de 2023 não entra como current, tá? É toda a data anterior a 22 de maio de 2023, entendeu? Porque isso gera confusão também na cabeça das pessoas, tá? Não entra, tá? Preste atenção nisso. É sempre a data até aquela data. Infelizmente, quando chega na data que tá lá no Visa Bulletin, se for a sua data, você não é contemplado, tá? Você tem que esperar o próximo Visa Bulletin andar, nem que seja um dia, digamos assim, para que você seja contemplado, tá? Então, isso é importante a gente ficar ligado aí, questão de Visa Bulletin. Muita gente tem dúvida, né, de imigração, assim, por isso que eu gosto de vira e mexe, eu convido advogado de imigração. Normalmente, quem tem aceitado fazer as lives aqui, né, quem tem aceitado, até parece que eu tô chamando outras pessoas, que as pessoas não estão aceitando, não é isso. Mas, por exemplo, eu já chamei Daniel Toledo, ele aceitou prontamente, só que a gente fez no YouTube, né? Aqui no Instagram, já fiz com o Dr. Walter Santos. Então, a gente já fez aqui também, acho que umas 3 lives, né? A Ju entrou aqui, não sei se a Ju ainda tá aqui, mas eu acho que eu já fiz umas 3 lives com o Dr. Walter. Né? Também, sempre prontamente, ele atende a possibilidade de estar aqui falando para vocês. As pessoas gostam, né, de saber um pouquinho de imigração. Então, é legal porque a gente tem essas dúvidas. Tá? Jamila Maria, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E aí, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Será que amanhã... Amanhã, vamos ver o que eu vou vir falar aqui pra vocês, né? Porque foram lives de muito conteúdo pra vocês essa semana, né? O que eu posso dizer é que amanhã termina o prazo de parcelar a assessoria por 3 vezes sem juros, tá? Então, assim, se você está pensando em fazer uma assessoria comigo, por conta da semana da enfermagem, que eu não tinha pensado em nenhum brinde, nem nada, eu tinha pensado só em fazer as lives para estar aqui com vocês toda noite, para contar, trazer conteúdo, sanar a dúvida de vocês. Ontem a Ju me deu a ideia, vamos fazer alguma coisa, né, e tal, bora. 3 vezes sem juros, tá? Então, se você quer fazer assessoria somente até amanhã, enfermeiro, então já pensa se faz sentido para você iniciar, lembrando que o fato de pagar assessoria não quer dizer que a gente tem que começar no dia seguinte, tá bom? Eu sei que às vezes a gente precisa de um respiro, precisa de... Calma aí, deixa eu me organizar financeiramente para de fato aplicar, né, as taxas. Então, não tem problema, você pode dar entrada na assessoria. Eu faço o contrato direitinho, tá? Não precisa se preocupar com isso e eu fico aguardando você, tá bom? Beleza, meus amores? Foi de dúvida? Vou esperar os comentários de vocês, hein? Se não postar os comentários, eu não vou pesquisar pra vocês os negócios, tá bom? Então é isso. Vou finalizando a live aqui.
para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, da questão desses prazos aí. Lembrando, gente, que os prazos podem mudar, né? A legislação sempre pode mudar. Então, a gente sempre tem que estar consultando ali, né, e vendo. Peraí que tem uma pergunta aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não, apareceu que tinha uma pergunta, mas não tem pergunta aqui. Eu acho que eu já respondi tudo. Já respondi tudo aqui, não tem pergunta nenhuma, não. Gente, um beijo enorme pra vocês, tá bom? Um ótimo finalzinho de noite, que a gente possa ter uma noite abençoada. Espero vocês aqui amanhã, tá bom? Pra gente poder bater papo, nossa última live da semana, tá? Pra gente sanar aí qualquer possibilidade de dúvidas que ainda tenha de vocês sobre o processo, tá? Espero que você também aproveite a oportunidade, porque depois não tem mais oportunidade como essa, tá? Depois eu acho que a única oportunidade que vai ter vai ser lá em novembro, quando rola Black Friday, que aí eu faço alguma oportunidade. Mas, gente, daqui até a Black Friday você já pode estar com seu diploma validado e passar no NCLEX, inclusive, tá? Então, não fica esperando muito, não. Cadê? Amanhã será valores e o que será contratado? A ideia de amanhã era para falar um pouco da assessoria. Eu posso trazer aqui os valores, os planos, o que está incluso, né? E reforçar com vocês que é até amanhã para vocês poderem participar dessa super oportunidade de 3 vezes, tá bom? Mas amanhã eu devo falar de assessoria e vamos ver se eu trago mais algum tema específico aí, diferente, pra gente poder finalizar aí com chave de ouro, tá bom? Gente, beijos, espero vocês amanhã, fiquem com Deus, tá? Vou deixar salva a live, vai lá, deixa nos comentários, porque eu tô falando sério. Eu vou mandar e-mail pros boards que vocês colocarem lá dos estados, pra gente poder ir descobrindo junto quais são os prazos deles, tá bom? Beijo grande, até amanhã, gente. Tchau, tchau.